que não é um tema que é rápido de falar, né? E eu estou fazendo um apanhado, porque se fosse se aprofundar ainda mais nos livros, a gente ia investir muito mais tempo no livro, né? Mas como é só a introdução e uma análise, só para você entender como funciona, nós estamos caminhando nesses textos. Nós falamos sobre... Vai passando aí para mim, por favor, que eu estou sem o meu notebook aqui. Vai passando por um. Ah, não, eu acho que o meu notebook está aqui. Espera aí. Está aqui. E aí? Beleza? Enquanto o notebook liga ali, passa também. Vai, passa, passa, passa. Aí, vamos partir daí, né? Falamos acerca dos evangelhos sinóticos. Quem lembra o que significa sinótico? Isso aí. Parecido, que se vê em conjunto, que tem a mesma visão. E quais são eles? Mateus, Marcos e Lucas. Muito obrigado. Cadê? Quem foi a irmã que ganhou da outra, que eu falei que ganhou? Ah lá, ó, vem cá buscar teu presente, teu prêmio. Falei que ia dar o chocolate, ó. Cacau do Brasil. Uma salva de palmas para nossa irmã aqui, ó. Muito bem. Mas tá certo. Tá certo. Não, já ganhou uma vez, aí não ganha duas vezes, não. Ela falou, tem tudo anotado no caderno. Eu falei, isso aí mesmo. Falamos acerca do evangelho, o que vinha a significar a palavra evangelho. Quem lembra? Oi? Boas novas ou boas notícias. Os livros, os evangelhos sinóticos, nós falamos quais são. Quem lembra aí, Mateus apresenta Jesus de que forma? Como ele tenta apresentar lá no evangelho Jesus? Quem lembra? Lembra da genealogia? Quem arrisca? Como? Rei dos judeus. Apresenta Jesus como rei. Lembra da genealogia do Evangelho de Mateus. Ele começa, narrando desde lá de trás. Certo? Vamos lá. Mateus capítulo 1. Toda aula eu vou ficar repetindo isso até você gravar, irmão. Você vai sair daqui fera. Eu vou falar, você vai responder de lata. Olha lá, ó. Mateus capítulo 1, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Desde Abraão, passando por Davi, ele apresenta Jesus como o rei de uma linhagem real. Então, Mateus ele se concentra naquilo que Jesus estava ensinando, diferente do evangelista Marcos, que vai apresentar Jesus como o quê? Como servo.
como servo do Senhor, servo sofredor. E se concentra naquilo que Jesus está fazendo. Então, a todo momento no Evangelho de Marcos, você vai reparar que Jesus sai de um lugar e vai para o outro. Sai de um lugar e vai para o outro. Sai de um lugar e vai para o outro. Jesus está, a todo momento, ele está em quê? Em movimento, trabalhando, servindo, sendo servo. Então, enquanto o Mateus se concentra em apresentar Jesus como rei e os seus ensinamentos do reino dos céus, Marcos, o evangelista, vai se concentrar naquilo que Jesus está fazendo. E por isso que apresenta Jesus como o servo do Senhor, o servo sofredor, que a linguagem que o Antigo Testamento usa, falando que Jesus é servo. Por isso que o versículo-chave de Marcos, Marcos 10, 45, o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Você, olhando, percebendo e fazendo a leitura desses evangelhos, nessa perspectiva, você vai entender o contexto. Né? Por exemplo, o contexto de Mateus, quem lembra? O contexto era contexto de perseguição. A turma estava sendo perseguida há quanto tempo? Só você voltar um pouquinho atrás, vamos pegar lá tinham os egípcios, mas vamos pegar da época dos assírios. Depois da Síria, ela cai, quem governa, quem domina quem? Babilônia. E o povo está cativo, ficou 70 anos cativo. Depois da Babilônia, a Babilônia cai. Quem lembra a história? Parece uma mão escrevendo na parede, Mene, Tekel, Parsim, e eles caem, e o império que passa a governar, qual é o império? É o persa, é o Medo-Persa. Depois, e nesse período, passa 70 anos de cativeiro, eles passam a voltar para reconstruir os muros de Jerusalém, porque já tinha tudo destruído. E que período a gente está? 444 a.C. Aí volta com Zorobabel para reconstruir o templo, depois com Esdras para ensinar as leis e Neemias para reconstruir os muros. Por isso, você, quando lê Neemias, você vai ler nesse entendimento. O pessoal está vindo de um cativeiro de 70 anos e mais de cento e poucos anos de destruição. E o Neemias pergunta, como é que está a turma lá? Ele fala assim, está tudo uma miséria, tudo destruído. Aí o que ele faz? Chora, ora, jejua e se coloca à disposição para reconstruir os muros. Em 52 dias, ele reconstrói o muro e fala que o povo tinha ânimo para trabalhar. Ânimo para trabalhar. Isso é interessante. Depois passa esse período, vem outros impérios, aí vem também os gregos, passa um período ali de outras guerras mais civis, como a revolta dos Macabeus, e agora quem passa a governar, imperar, né, é o Império Romano. Dando um salto na história, né? E aí alguém escreve uma boa notícia, boas novas de que é chegado um rei de um reino da linhagem de Abraão, da linhagem de Davi e vai reinar. Aí quem vai ler, o primeiro leitor, pensa você que você está lá na época, lá saindo, lá no Império Romano, aquela coisa toda, conhecendo a sua história, sabendo que o povo foi massacrado, destruído, e agora chegou um rei. O que você ia pensar? Pronto, o Messias prometido. Veio reinar, governar, e agora, de uma vez por todas, vamos sair do império, debaixo do comando de Roma.
você ia pensar isso também. Aí já começa a pensar, o rei vai vir naquele cavalo com a espada, passar. Tanto que o imperador, o Herodes, né, ele fala assim, cadê? Né, estamos no período de Natal, e fala assim, cadê o menino para que eu vá lá adorar ele? Quem queria adorar ninguém. Queria fazer do menino um sacrifício, isso sim, que era Jesus. Ele não queria outro rei, ele sabia que nasceu um rei que ia governar, só que o reino do Senhor é um reino diferente. É um reino dos céus. É um reino celestial. Vem na contramão daquilo que eles estavam imaginando. Eles imaginavam, vai vir um rei montado num cavalo. Aí entra Jesus num jumentinho emprestado. Imagina. Aí o pessoal, ué, cadê o rei? É por isso que Isaías vai falar, olha, ninguém quis ouvir a palavra. Ele não tinha beleza nem formosura, a sua palavra não era atraente, e todos menosprezaram ele, né? A mensagem de Jesus. Então, o Mateus, o evangelista, ele vai trazer esse reino, só que um reino completamente na contramão do que o mundo estava pregando e prega ainda hoje, né? Um reino completamente diferente. Então, vamos dizer, essa é a boa notícia. Há um reino e há salvação. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O Marcos, ele vai falar sobre o que Jesus estava fazendo. A todo momento você vê Jesus servindo, Jesus em movimento. O Lucas, ele vai apresentar Jesus como o homem perfeito, aquele que perdoa pecados. Então, ele trata sobre a natureza de Jesus em sua humanidade perfeita, mas também divina. Não é à toa que ele narra o Filho do Homem, exato, Filho do Homem, que é uma terminologia messiânica do Antigo Testamento, acerca de Deus nascendo, né? Um Deus que iria nascer. E aí, o Lucas, sendo bem historiador, ele conta a história de Maria e Isabel, tanto que ele começa contando a história de Isabel. Quem lembra quem é Isabel? Isabel é quem? Mãe de João Batista. E o pai? Zacarias. Tanto que vai falar, como era de costume, aquela coisa toda, o Zacarias toma um susto que o anjo aparece, ele sendo um sacerdote, toma um susto com o anjo, fala assim, ó, vai nascer um e tal, fala assim, ele não acredita, vai ficar mudo. Ficou mudo, sem falar. Quando Maria encontra com Isabel, que dá a saudação, né? Fosse hoje em dia, paz do Senhor, minha irmã, glória a Deus. O João Batista no ventre. Começa a mexer, eu já imaginando, ele já começa, como diz os nossos irmãos pentecostais, já pular no poder, dentro do ventre, e aí, ó, bem-aventurado é o fruto que está no seu ventre. Então já começa a falar acerca da natureza humana de Jesus. Jesus nasce, ele é o Filho do Homem que perdoa pecados, e você vê essas parábolas no Evangelho de Lucas, quando Lucas capítulo 15, ele fala sobre as parábolas do perdão, né? Da dracma, da ovelha que perdida, e o pastor vai atrás dessa ovelha, perdoa, limpa e traz e dá uma festa. Da dracma perdida, a mulher vai lá, arruma a casa, acha, se alegra com as amigas e dá uma festa. E dos 2 filhos perdidos, né? Um se perdeu indo para fora e o outro estava dentro de casa perdidinho. Que a gente chama de a parábola do filho pródigo, porque a palavra pródigo significa esbanjador. Mas no livro do Tim Keller, o Deus Pródigo,
ele vai dizer exatamente isso, que Deus é o esbanjador nessa história. Ele esbanja perdão, ele esbanja compaixão. Então, quando o filho mais novo vai e volta, o pai perdoa ele, e o filho mais velho estava dentro de casa, o pai dá aquela festa, aquela coisa toda, que nós conhecemos a história. Só que o filho mais velho está no campo, volta para casa, encontra o pai, e o texto não termina dizendo se ele entrou para a festa ou não. É justamente para deixar uma pulguinha atrás da orelha de quem estava ouvindo. Quem eram os ouvintes? Lucas capítulo 15, versículo 1 e 2. Vai dizer que os ouvintes eram os publicanos e pecadores. Então, o que Jesus está dizendo? Vocês estão aí fora, reclamando que os pecadores estão entrando para a festa. Vocês, como os mais velhos, deveriam estar entrando para se alegrar também. Então, o filho mais velho da história do filho pródigo, a gente não sabe se ele entra para a festa ou não, e a ideia é justamente essa, fazer aqueles ouvintes pensarem, vocês vão ficar do lado de fora reclamando, ou vocês vão entrar e se alegrar com esse que estavam perdidos e foram encontrados. Então, é muito interessante o evangelista Lucas, narrando toda essa história. João vai tratar sobre a divindade de Jesus, tanto que ele começa completamente diferente dos outros evangelistas. Ele vai começar... Tua presença é real aqui neste lugar? Ele vai começar dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E eu mostrei para vocês, lá em casa eu tenho o Cantinho da Heresia, o livro dos Testemunhos de Jeová, que vai dizer, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Não, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um tipo de Deus, e com D minúsculo. A ideia é de que, e é a mesma ideia que João está combatendo, porque a heresia era da época, dizendo que Jesus não poderia ser Deus, porque ele veio de natureza humana. E a carne é má, e a carne não presta, então Jesus não poderia ser Deus. Então, a princípio, a ideia de que Jesus, para ser Deus, ele teria que ser como eu posso dizer, não um espírito, mas uma personificação, algo dessa natureza, menos humano. Então, João já chega de solo. No princípio era o verbo, ou seja, a palavra, o logos. Jesus falou, eu sou a palavra, eu sou o pão vivo que desceu do céu. No princípio era o logos, a palavra, o verbo, e o verbo estava com Deus, e ele era Deus. Pronto. Já começo dizendo que ele é Deus. E João vai se preocupar com essa questão da divindade de Jesus para combater as heresias da época, e a todo momento ele vai falar sobre quem ele é. Eu sou a ressurreição, eu sou o pão, eu sou a água. Ele usa a expressão, a palavra eu sou, a mesma palavra que Deus usou lá no Êxodo com Moisés, dizendo eu sou o que sou. Então, a todo momento, Jesus está enfatizando a sua divindade, dizendo que ele é, de fato, Deus. Falamos acerca do livro de Atos. Quem foi Atos, irmãos? Ninguém, né? Foram várias pessoas. Eu compartilhei, eu falei que eu achava que Atos era uma pessoa, né? Porque Mateus é uma pessoa. Marcos, Lucas e João e o Atos. Quem é o Atos? Só que esse eu não conheço, não. Só que esse Atos aqui não é uma pessoa, é Atos, ou seja, ação dos apóstolos, atos de atitude, né? E alguns teólogos vão dizer que poderia ser chamado também de atitudes, ação do Espírito Santo através da igreja, ou atitudes da igreja, né? Por quê? Porque em Atos vai narrar a descida do Espírito Santo, depois que Jesus sobe, a descida do Espírito Santo e o movimento do Espírito Santo através da igreja, e o crescimento da igreja
no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo. Então, eram 12. Lembra? Jesus separou quantos? 12. De 12, quando Jesus está subindo e fala assim, fique em Jerusalém, eram mais ou menos 120. Quando o Espírito Santo desce, a turma se levanta, começa a pregar com ousadia no poder do Espírito Santo, 3.000. Daqui a pouco, 5.000. Daqui a pouco a gente não estava conseguindo contar mais. Até que chegou em nós. Glória a Deus por isso, amém? A igreja continua avançando. E o Lucas, que é o mesmo evangelista que escreveu o livro de Atos, ele vai narrar e ele vai fazer questão de colocar a parte numérica do crescimento da igreja. Então, isso é muito importante. Ele está enfatizando que a igreja, ela avança crescendo. A igreja do Senhor, ela marcha triunfante na terra. Glória a Deus. Ela marcha triunfante na terra. Você olha para o povo judeu. Desde quanto tempo o povo já vem sendo massacrado, tentando neutralizar, mas a igreja é do Senhor. O Senhor tem a sua igreja, tem a história em suas mãos. E a igreja marcha triunfante. E em Apocalipse nós vamos ver isso. Falamos sobre o bloco literário das cartas paulinas. Passa aí para mim, por favor. A Maria... tá. Pode passar. Passa. Depois de Atos. Aí. Volta. Um só. Aí isso. Falamos do bloco literário das cartas paulinas, né? Então, para a gente identificar, eu usei a ideia de um... eu estou vendo a irmã tirando foto ali, eu estou providenciando uma apostila, que os irmãos estavam pedindo uma apostila. Eu estou providenciando uma apostila, tá? Não, geralmente esse número aqui deve ter aqui, umas 40 pessoas aqui, por aí. Menos, né? Não sei. Conta para mim, Cris, por favor. Tem gente que está em outros programas, mas essa é a média, mais ou menos. Eu dei a ideia de a gente pensar em aquelas prateleiras de biblioteca, né? De biblioteca. Então, são 13 exemplares que correspondem a Paulo. Então, vamos lá. A primeira prateleira que a gente falou é a prateleira escatológica, são as cartas escatológicas. O que seria escatologia? Né? Logia, estudo de quê? Do fim, das coisas do fim. Então, quais são essas cartas que vão tratar, das quais vão tratar do assunto das últimas coisas? Primeira carta e segunda carta aos Tessalonicenses, que serão as cartas que nós vamos examinar hoje. A segunda prateleira que nós falamos é das cartas soterológicas, ou soterologia, que é o estudo da doutrina da salvação. Quais são essas cartas? 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas e Romanos. Na outra prateleira, nós temos as cartas cristológicas, ou chamadas cartas da prisão, que vai apresentar a doutrina de Cristo, a doutrina de Cristo em si. Quais são essas cartas? Colossenses, Filemão, Efésios e Filipenses. E cartas eclesiológicas, eclesiologia, acerca da igreja, tratar da doutrina da igreja. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. São cartas que nós chamamos de cartas pastorais. Amém? Então vamos lá. Abra sua Bíblia, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses.
Ficou bom aí para enxergar? Melhorou, né? Quem pode ler para a gente aí os primeiros versículos? Quem tiver uma voz alta aí, pode ler, por favor. Ponto. No finalzinho do versículo 6, o seu está assim, apesar dos muitos sofrimentos? Está aí. Então, versículo 6, lê de novo, por favor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Então, irmãos, aqui essa a carta de Paulo aos Tessalonicenses é a sua segunda viagem missionária. Em sua segunda viagem missionária, né? Então, a ideia é que na primeira ele já tenha levado o Evangelho e agora, de alguma forma, chega um comunicado ao apóstolo Paulo e ele escreve essa carta à igreja em Tessalônica, capital da Macedônia. E a gente consegue observar e ver isso. Lembra que eu falei do livro de Atos, que vai narrar esses fatos históricos, também colaborando com as epístolas, com as cartas. A gente observa isso em Atos capítulo 17. Quem pode abrir para a gente? Atos 17, versículo 1 em diante. Que, a princípio, os acontecimentos que estavam nessa viagem foram favoráveis. Mas, agora, de acordo com o versículo 6 de 1 Tessalonicenses, nós vimos que alguns dos judeus ali, invejosos, fomentaram um alvoroço contra eles, acusando eles de agir contra os decretos de César, afirmando ser Jesus um outro rei. Então, olha aí, Atos 17, vê o versículo 5 em diante. Quem achou pode ler. Então, o que aconteceu? Em Atos 17, a gente percebe isso. Eu fico até arrepiado. Eles falaram, aqueles que estão causando o quê? Que fala aí? Alvoroço. Chegou os alvoroçados. Chegou os crentes, causando alvoroço, meu irmão. E isso incomodou eles, a tal ponto de começar o quê? Uma perseguição. Eles fizeram o quê? O texto vai dizer, eles expulsaram eles da cidade. Expulsaram. Então, mais tarde, quando Paulo chega a Corinto, em Atos capítulo 18, Atos capítulo 18, ele escreve essas duas cartas
à igreja em Tessalônica, né, capital da Macedônia. Então, o cenário era esse. A princípio estava favorável, só que daqui a pouco começou um alvoroço, né, fomentando contra os crentes da época. Atos 17, você consegue perceber isso e ler isso. Então, vamos lá, traçar aqui um esboço. Pode passar aí, Pedro, por favor, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Passa de novo. Isso. Então, nós temos aí no capítulo 1, versículo 1, a saudação. Paulo se apresenta, juntamente com Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai, no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz sejam com vocês. Ele se apresenta, faz essa saudação. Capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 10, ação de graças. Capítulo 2, do versículo 1 ao capítulo 3, versículo 13, a defesa do ministério paulino. Do capítulo 4, versículo 1 ao capítulo 5, versículo 24, a explicação do viver cristão. E do capítulo 5, versículo 25 ao versículo 28, Paulo traz a sua conclusão. Então, vamos lá. Conteúdo e propósito, tem aí? Isso, propósito e conteúdo. Então, Paulo, aparentemente, ele começa escrevendo como um amigo pessoal, um conselheiro espiritual daqueles seus filhos na fé, que se encontravam em muitas aflições e tribulações. Então, nós lemos o texto e vimos que eles estavam passando por tempos sombrios, tempos difíceis, de perseguição, e já estava avançando esse tempo de perseguição. Eu estou usando, quem quiser comprar, eu estou usando esse livro aqui, tá? Para essa parte das cartas paulinas, ele é mais tranquilo para a compreensão, tá? Panorama do Novo Testamento. Editora Vida Nova. Então, eles estavam ali perplexos, sem saber que tais coisas estavam acontecendo a eles. A pergunta, então, que ficava é: será que Deus realmente se importava com eles nesse período de perseguição? Então, é uma pergunta que Paulo vai tentar, ou melhor, Paulo vai responder a essa igreja que está passando por esse tempo de provação. Capítulo 2, você está com a sua Bíblia aberta em 1 Tessalonicenses? Você vai me ajudar aí? Capítulo 2, versículo 1 e 2, que diz aí? Olha, o Paulo está falando que eles foram maltratados, ou em outras versões, alguém tem outra versão? Afligidos, tem alguém que tem versão de afligidos, perseguidos? 1 Tessalonicenses capítulo 2. Maltratados e insultados. Estavam passando por esse tempo de provação e Paulo está dizendo que conhece, sabe desse assunto e esteve lá e passou pela mesma coisa que eles estavam passando. Então, lembrando que esse livro, a 1ª e 2ª Tessalonicenses, eles estão na prateleira da escatológica. Você vai ver onde vai desembocar esse pensamento de Paulo, trazendo consolo para esses irmãos que estão enfrentando esse tempo de tribulação. Capítulo 3, versículo 4.
que alguns haviam sido afligidos. Então, o que está acontecendo? Alguns daqueles irmãos, desde quando o próprio apóstolo tinha partido de lá, alguns daqueles membros daquela igreja haviam morrido. Então, a pergunta que está sendo feita aqui é como que esses irmãos vão ficar, como que eles vão viver, aqueles que partiram e aqueles que ficaram. Então, Paulo, ele está trazendo aqui uma ideia de consolo para aqueles irmãos perseverem e não desanimem. Então, será que tornariam a ver os seus entes queridos, aqueles que haviam partido? Então, eram perguntas que foram feitas, que aquela igreja de Tessalônica estava fazendo, porque aqueles irmãos estavam sendo perseguidos. Então, entra naquele contexto de perseguição. Os irmãos sendo perseguidos, afligidos, maltratados, outros morreram, aquela igreja sobre ameaça, e a pergunta é: será que tornariam a ver os seus entes queridos? Então, Paulo lhe assegura que os santos mortos e vivos serão reunidos um dia, serão arrebatados e entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Alguém lê para mim, por favor. Então, ele está falando, assim, nós, como é que é? Lê de novo. Os vivos e... Como é que está o texto aí? Os que ficarmos. Então, ele está falando daqueles que já foram também. Os que ficarmos seremos o quê? Arrebatados e... Juntamente com eles. Eles quem? Eles quem? Os que já morreram. Os que já morreram. Então, Paulo está falando, vamos nos encontrar. Fica tranquilo. A pergunta, será que vamos ver os nossos entes queridos? Fica tranquilo. Paulo, então, está assegurando que os santos, mortos e vivos, serão reunidos um dia e seremos arrebatados entre as nuvens para o encontro do Senhor. Então, com essa certeza, Paulo está trazendo o que para aqueles irmãos? Conforto. Um dos propósitos de uma carta escatológica, né, ou seja, que fala acerca do fim, é trazer consolo e esperança. O Apocalipse não é diferente. Tem gente que pensa assim, eu nem leio Apocalipse. É uma besta que sai do mar, é outra besta que sai da terra, é tanta besta. É um que tem não sei quantos chifres, é um que tem não sei quantas cabeças, e tu fica imaginando, a nossa cabeça tenta imaginar aquele desenho todo, né? Quem lembra daquele desenho Fantástico Mundo de Bob? Ninguém lembra? Lembra, pode acusar aí, irmão. Ela tenta mostrar a imagem. Só que, não é o estudo do Apocalipse, mas já estou dando uma palhinha aqui. Aquelas imagens são figuras. Né? O único livro da Bíblia que se lê de forma com a imagem, tem uma palavra que agora não, mas pode ser. É porque o restante da Bíblia a gente lê de forma histórica e gramatical. O Apocalipse tem a parte histórica, mas também utiliza alegoria. Essa é a palavra. De forma alegórica. Você entende o Apocalipse. Não que... eu vou falar do Apocalipse depois, não vou falar agora, que senão
quando chegar no Apocalipse, não tem mais nada, mais nada para falar do Apocalipse. Quem levantou a mão aqui? Olha, essa é uma boa pergunta de uma boa discussão teológica, uma boa briga teológica. Ele está perguntando se vou chegar no céu e vou reconhecer algum ente querido, algum parente. Pois bem, tem alguns que creem que não vai reconhecer, que vai chegar no céu e não vai lembrar, né? Outros creem que sim. Então, eu particularmente acredito que haverá, não sei explicar isso, mas haverá um senso de conhecimento. Não uma lembrança do tipo, poxa vida, meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa não aceitou a Jesus e está lá no inferno. Caramba, e agora? Vou chorar aqui no céu. Não vejo nesse sentido, porque a Bíblia vai dizer que haverá um novo céu e uma nova terra. E, por exemplo, a Bíblia, eu vou te dar a palavra, a Bíblia vai contar a história sobre o rico e o... Era isso que você ia falar? Então, pode falar aqui, antes eu... Terrenas, né? Memórias terrenas. É. Uhum. 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 Sim. 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 Da mente. Uhum. Sim. E perfeito. É. Completa de perfeita. É. Uhum.
Sim. Perfeito. Sim. E, sim. Sim. Uhum. Muito bom. Essa ETB é muito boa. Sim. 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 Amém. Verdade. Não, não, não daria aquele sentido, né? Perfeito. E a segunda visão que o teológico ia falar, que é a que eu subscrevo embaixo, né, é essa que foi exposta, e eu ia falar exatamente sobre o rico e Lázaro, que a gente percebe que o rico está no inferno e fala: Pai Abraão, peça que molhe a ponta do dedo e me refresque a língua. A ideia é de que quem está no sofrimento está vendo o gozo nos céus. Mas quem está no céu não está vendo o sofrimento de quem está no inferno. Porque não tem a conversa de lá para cá. Daqui para lá tentando falar com Deus. Então, aí o entendimento de fato é esse, de que chegaremos no céu e seremos, como a palavra diz, seremos totalmente glorificados, transformados. Lembra? Criação, queda, redenção, consumação e glorificação. Seremos completamente transformados, um novo céu, uma nova terra, ao ponto de não ter mais esse sentimento de pesar acerca daqueles que não foram salvos. É como a irmã Miriam muito bem colocou, teremos esse senso pleno, né, de completude, de justiça acerca das coisas divinas. Até aí, tudo bem, irmãos? Então, Paulo, ele traz esse consolo acerca da segunda vinda de Cristo, que exigia que eles permanecessem vigilantes. Capítulo 5, versículo de número 6. Quem pode ler em voz alta, por favor? Capítulo 5. Vigiemos e sejamos sóbrios. Está falando então do dia a dia da igreja, para se manter vigilante, né, no seu dia a dia. Então, Paulo vai encerrar essa carta pontuando algumas coisas acerca da volta de Cristo, né, vai falar sobre essa glória do Filho de Deus. Capítulo 2, todo final de um capítulo, Paulo vai trazer esse conforto, essa esperança para o coração daqueles cristãos que estão recebendo e ouvindo essa palavra. Então, por último, capítulo 5, versículo 23, quem pode ler para a gente? Capítulo 5, versículo 23. Corpo, espírito, alma sejam o quê? Conservados, irrepreensíveis na vinda do Senhor. Ou seja, ele está falando de uma vida aqui na terra, para se manter irrepreensíveis até que Cristo volte. Então, por último, né, na 1 Tessalonicenses, Paulo mostra o desejo que esses crentes sejam
conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Tá? Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, pode passar aí, a gente tem um outro esboço dessa segunda carta, nesse mesmo entendimento acerca da igreja que estava sendo perseguida naquele período, como nós narramos aqui. Primeiro, ele tem uma saudação, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. A antecipação do dia do Senhor, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 12. A exortação, a oração e a conduta apropriada em face do dia do Senhor, capítulo 3, versículo 1 a 16. E a conclusão, capítulo 3, versículo 17 e versículo 18. Então, vamos abrir aí, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Quem pode fazer a leitura para a gente de forma audível, por favor? Versículo 1 em diante. Rapidinho, agora a gente viu aí quem tá na história, né? Paulo, Silas e Timóteo. Na primeira carta está lá Paulo, Silvano e Timóteo. Há algumas tradições teológicas e algumas vertentes teológicas vão dizer que esse Silvano pode ser Silas também. Tem algumas versões que está escrito Silas. Silvano. A tua está o quê? Silas. Na primeira carta de Paulo, então. Algumas versões vai estar Silas, tá? Que dá a ideia que é esse Silvano. A minha Nova Almeida atualizada vai dizer Silvano, primeira carta, e na segunda carta Silas. A tua qual é a versão? NVT está escrito, nova versão transformadora, está escrito Silas nas duas? Vai lá, por favor. As duas na sua está Silvano? Na dela tá, a sua versão qual é? Deve ser a revista atualizada. Então, é a mesma coisa. Tá? Então, Silas. Vai lá. Pode ir. Perseguições e sofrimento. Preste atenção nessa palavra justo e maneira de julgar. Vai lá. Amém. Só tá aí, tá bom. Deu para ter a ideia. Então, o que acontece? Agora surge um outro problema. A primeira era, e a turma que morreu? O que aconteceu com eles? O que vai acontecer com a gente? E qual vai ser o desfecho dessa história? E agora a outra questão que aparece a essa mesma igreja em Tessalônica
a esses crentes que estavam ali, é a preocupação a respeito com o dia do Senhor. A ideia do dia do Senhor, que é uma expressão veterotestamentária, ou seja, uma expressão do Antigo Testamento, que fala acerca do dia do Senhor. E aí utilizam D maiúsculo, né, dia do Senhor, falando do último dia. Do último dia. Lembrando que a primeira e a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses está na prateleira escatológica. Então, Paulo escreve a esses irmãos recomendando, trazendo também esse consolo, dizendo para eles: não se preocupem, o justo juiz, o justo Deus vai julgar, certo? Foram essas palavras que ele usou, e vai dar a recompensa daqueles que estão o quê? Maltratando vocês. Vamos continuar. Então, o que teria acontecido para que o conceito do dia do Senhor lhe tirassem a paz? Então, por que eles estavam preocupados acerca do dia do Senhor ao ponto de tirar a paz deles? Interessante isso. Porque é uma pergunta que fica, porque nesse segundo período, Paulo provavelmente recebe uma outra pergunta. Tá bom, os mortos foram, nós vamos nos encontrar, ok, até aí tudo bem, eu entendi, Paulo. Mas, e acerca do dia do Senhor? Porque qual é a preocupação? Então, a gente tem aí alguns textos, eu vou pedir para alguns abrirem aqui. Quem pode abrir em Sofonias? A gente está assim, meu Deus, tanto tempo que eu não abro em Sofonias. Então, abre aí. Eu pedi a irmã Denise. A irmã Denise abre em Sofonias, capítulo 1, versículo 14 a 18. O Daniel, pediu o irmão Daniel aqui que abra em Zacarias, capítulo 14, versículo de 1 a 8. Leandro, peço que abra em Obadias, versículo 15, do seu capítulo, né? Do capítulo 1. Então, vamos lá. Sofonias 1, 14 a 18. Irmã Denise. Sofonias 1, versículo 14 a 18. Repentino a todos que vivem na terra. Foi? Viu? O primeiro ponto, a ideia do dia do Senhor, um dia o quê? Quem lê isso vai falar o quê? Meu Deus, terror, desespero, todo mundo correndo, um correndo para o lado do outro, ai, acabou o mundo. Essa é a ideia. Então, a turma tem esse entendimento acerca do dia do Senhor dessa forma, com base no Antigo Testamento. Vai lá, Daniel, não Daniel o livro, mas o irmão Daniel vai ler Zacarias capítulo
14, de 1 a 8. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra as nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre os montes das oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente. O monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis para o vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugirei como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Até aí tudo bem? Tá bem? Dia de quê? Terror. Dia de terror. As mulheres vão ser forçadas, terror total. Obadias, né? Senhor Deus diz, está chegando o dia que vou julgar as nações. Ai vocês eruditas, pagarão pelas suas maldades, aquilo que vocês fizeram com os outros será feito com vocês. O meu povo já foi duramente castigado no meu monte santo. Todas as nações vizinhas sofrerão um castigo ainda mais duro. Serão castigadas e desaparecerão. Então, a ideia do dia do Senhor é bem compreensível que aqueles irmãos tenham esse entendimento acerca do dia do Senhor, do dia que será o tempo que terá um terror sobre a terra, sobre o coração do homem. Obadias capítulo 1, versículo 15, não é isso? 15 e 16? 15 e 16. Então, Paulo está tentando tratar desse assunto, não é um tema fácil, mas será que aqueles crentes que se viriam envolvidos nessa terrível grande tribulação que sobreviria sobre a terra, ou será que o Senhor os retiraria daqui antes de derramar o seu julgamento? Então, essa é a pergunta que fica para a próxima. Estou brincando. Vou terminar, irmão, só para você não sair daqui preocupado. Meu Deus, o dia do Senhor chegar amanhã, como é que vai ser com a minha vida? Né? Sair daqui igual os irmãos de Tessalônica. Escreve eu não tenho, hoje seria no WhatsApp. Escreve um WhatsApp para o pastor Carlos Felipe. Como vai ser esse dia? Então, primeiro, Paulo disse que muitas coisas precisavam acontecer antes que toda a força do julgamento escatológico de Deus se manifestasse. Então, leia comigo aí, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Quem achou pode ler. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Ele- Então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Ele está falando, calma, irmãos. Antes disso tudo, antes do dia do Senhor, o que vai acontecer? Vai vir a apostasia. Fica tranquilo. Vai lendo os sinais. Isso Paulo está dizendo. Calma o coração. Vai lendo os sinais. Vai vir a apostasia, né? Haverá uma apostasia da religião verdadeira, ocorrerá a manifestação do homem da iniquidade. Versículos 6 e 7. Desse mesmo capítulo 2, versículos. Agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido
E, por último, vão ser removidos os remanescentes, os que ficaram. Então, essas serão provas definitivas de que o dia do Senhor, do acerto de contas, está se aproximando. Apostasia, vai ser revelado o homem da iniquidade, mas o Senhor sempre tem os seus remanescentes em toda a sua história, que eles são os santos do Senhor. Em segundo lugar, os crentes devem estar vigilantes e cientes de suas condições diante de Deus. Eles precisam ser fortificados mutuamente na fé. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Quem achou pode ler o versículo 15 do capítulo 2. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Está dizendo, fique firmes. Vai vir a iniquidade, o homem da iniquidade, a apostasia, mas vocês precisam ficar firmes. Em terceiro lugar, o mais importante de tudo, Paulo assegura aos cristãos que Deus está no controle. Ele está fazendo cumprir o seu propósito e eles estão em suas mãos. Aleluia, glória a Deus. 2 Tessalonicenses, né? Tem também na carta de 1 Tessalonicenses, né? Uma tacada só, mas vamos nos apegar aqui na 2 Tessalonicenses. Capítulo 1, versículo 11 e 12. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus está governando a história. Nada foge do controle de Deus. Então, Paulo está falando para aqueles irmãos, fiquem tranquilos, continuem perseverando em oração. Deus há de cumprir aquilo que ele tem que cumprir. Capítulo 2, versículo 13 e versículo 14. Capítulo 2, 13 e 14. Quem achou pode ler, por favor. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então, esta é a mais profunda segurança que o crente pode ter. Que a segunda vinda de Cristo Jesus não traz apenas julgamentos, mas também traz bênçãos para aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então, é isso que Paulo está dizendo para esses irmãos que estavam preocupados acerca dos que partiram com o Senhor e acerca do dia, o grande dia do Senhor. E Paulo está trazendo esse consolo, esse conforto a esses irmãos. Tanto que, para finalizar, estava-se entrando num pensamento de que Jesus vai voltar a qualquer momento. Então, e esse é o sentimento que devemos ter. Mas eles estavam nesse sentimento de que Jesus voltaria a qualquer momento, que eu não preciso fazer mais nada, Jesus vai voltar daqui a pouco, né? Alguns não queriam nem trabalhar. Olha, já existia petista naquela época. Alguns não queriam nem trabalhar, aquela coisa toda. E aí, Paulo vai dizer o seguinte, ele trata desse problema de uma forma muito simples e definitiva, dizendo, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então, essa é uma excelente combinação do ensino cristão e o bom senso. Todos
devem labutar juntos enquanto esperam pelo grande dia de Cristo Jesus. Terror será para o dia de alegria, de gozo. Eu tinha mais textos aqui, mas o tempo avançou, mas domingo que vem, assim o Senhor permitindo, eu volto de 1 Tessalonicenses, leio o segundo e leio esses textos para colaborar e a gente entra nas cartas de Coríntios. Amém, irmãos? Até aqui foi proveitoso esse entendimento acerca das cartas tessalônicas, de Paulo aos Tessalônicos, amém? Que você desfrute desse ensinamento e quando você for ler, né, as cartas aos Tessalonicenses, já ler com esse entendimento do que estava acontecendo na época e por que Paulo escreveu. Tá bom? Vamos nos colocar de pé, pedir ao nosso irmão, até o momento, diácono cristiano, para fazer uma oração agradecendo ao Senhor por esse tempo de aprendizado da palavra.